Em Tiago capítulo 2, do verso de 21 a 23, nós descobrimos ali que existem coisas boas na vida que podem nos levar a pecar. Assim como tem coisas ruins que nos levam a pecar, existem também coisas boas. Tiago nos conta ali que o filho de Abraão era algo especial para Abraão, porque afinal de contas, Abraão levou a vida toda para receber a promessa do Senhor do seu filho Isaque. Foi na velhice, quando ele já não tinha mais condições de ter filhos biológicos, então Deus operou um milagre e ele teve o filho Isaque. Por quê? Não porque Abraão merecia, mas porque Deus havia prometido que lhe daria descendentes, ou descendente viria dele, né? A sua linhagem seria a linhagem do Filho de Deus que viria lá no futuro. Então começou ali com Isaque, que é o filho da promessa. Mas Abraão, por ter demorado tanto para receber a promessa, ele se apegou a Isaque quando ele nasceu. E uma coisa boa ser pai, é uma coisa boa ter filhos, sejam eles biológicos ou adotivos. É maravilhoso, é uma bênção de Deus. E de repente Deus chega para Abraão e lhe pede aquilo que se tornou tão precioso para Abraão, ao ponto de se tornar o seu ídolo. Eis a questão. Existem coisas boas, inclusive os nossos filhos, que acabam se tornando os nossos ídolos, nos afastando de Deus, priorizando mais os filhos do que a Deus. E quando isso acontece, isso é um pecado. É possível cuidar dos nossos filhos, ser pai, ser mãe, cuidar da nossa família sem abandonar Cristo. Porque afinal de contas, é através do Evangelho que eu e você temos a capacidade de cuidar muito melhor dos nossos filhos. Então Abraão resolveu entregar Isaque como sacrifício, como Deus havia pedido, ordenado para ele. Deu uma ordem. E ele, com o coração triste, né, com o coração pesaroso, no início, ele resolveu depois obedecer. Ele obedeceu. Por quê? Porque a fé justificadora, a fé que foi dada por Deus, o consolou. Porque ele sabia que mesmo que ele passasse pelaquela dor, Isaque iria ressuscitar no último dia. Então ele ia reencontrar o seu filho. Então a fé que habitou nele fez ele abrir mão do principal ídolo dele naquele momento da vida dele. E Tiago usa isso como exemplo. Claro que o final da história, para quem não sabe, Deus não permitiu que Abraão chegasse ao fim de matar o filho, porque na verdade Deus estava mostrando para Abraão quem ele era, que ele era um servo de Deus, que ele era um pai da fé. Deus não precisava que Abraão matasse o filho, porque o Filho de Deus viria de fato para morrer em nosso lugar. Mas ali só apontava o verdadeiro e puro Filho de Deus que viria lá na frente. Por isso que Deus não deixou, porque Deus não se agrada com a morte de inocentes. E a morte daquele inocente não ia perdoar pecados, não ia transformar a vida de ninguém, mas a vida do Filho de Deus, do seu próprio Filho, sim. Então ali já apontava para o amor do Pai. Ele disse, é como se ele tivesse dito, não mate seu filho, porque eu vou mandar o meu filho para morrer no lugar de vocês, para consumar a fé que eu estou dando para o meu povo. Então, Tiago fala que Abraão foi justificado pelas obras ali, porque ele acrescenta no verso 23, porque a fé ela é aperfeiçoada pelas obras. Aqueles que têm fé em Cristo Jesus vão praticar as obras de justiça de Cristo, ou seja, a obediência a Deus Pai e ao seu Evangelho, vai priorizar Jesus Cristo, o Senhor, em primeiro lugar na nossa vida, na sua vida. Então as obras, elas mostram se realmente nós estamos na fé.
Mas não é uma fé qualquer, é uma fé que é para a glória de Deus, é a fé que vem de Deus, que vem de ouvir a palavra de Deus. Essa fé não nasce dentro de mim, nem dentro de você. Essa fé é dada por Deus aos seus eleitos, ao seu povo. E aqueles que são povo de Deus, quando recebem essa fé, vivem pela fé, praticando as obras. Então, se você nasceu de novo, se você se converteu dos seus maus caminhos, se arrependeu dos seus pecados e veio para Cristo Jesus, o que está te impedindo de demonstrar essa fé no dia a dia? Qual é o ídolo do teu coração que ainda falta ser tirado? Você que é jovem, talvez você acredite que a sua juventude seja o teu Deus. Mas eu vou te dizer um negócio, a juventude logo vai passar. E onde estará a tua fé? Onde estará a tua força? A palavra de Deus fala que o Senhor renova a força dos abatidos. Dá coragem para aqueles que precisam ter coragem. É o Senhor que nos fortalece. Qual é o ídolo do teu coração? Porque se você diz que tem a fé justificadora, se você diz que crê em Jesus, que nasceu de novo, essa fé precisa ser provada através da sua vida, através dos seus atos. Qual é o ídolo que você precisa deixar? Será que você que é adolescente está namorando sem ser a hora de namorar? A palavra de Deus nos fala que lá no Éden, Deus criou Adão, o homem, e deu um trabalho para ele criar, para ele cuidar do jardim no Éden. E só depois que Adão tinha trabalho, é que ele deu uma mulher para Adão. Então, na adolescência não é momento de namoro. Não é esse o momento. E se isso que está te impedindo de ir para a igreja, está te impedindo de obedecer a Deus, então pense bem e considere em deixar. Porque Deus tem que ser prioridade na tua vida. Ou de repente você é um jovem ou um adulto que está viciado em drogas. As drogas não podem te dar a alegria que Deus pode te dar. Então, se você crê em Jesus, você não pode ser um viciado em drogas. Você precisa abrir mão desse ídolo. Ou talvez você valorize tanto os seus filhos ao ponto de priorizá-los ao invés de congregar. Se você é crente, se você conhece Jesus, se você tem fé, você não pode deixar de congregar na igreja de Deus. Você não pode usar a sua família como desculpa ou as situações da vida como desculpa. Você precisa priorizar Jesus Cristo, mostrar através das obras que realmente você está em Cristo. Abrir mão dos seus pecados, abrir mão do conforto para congregar, abrir mão do conforto para ouvir a palavra de Deus. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos confrontados e também edificados. Naquilo que precisamos deixar, seremos confrontados a deixar o pecado. E aquilo que nos edifica, seremos edificados em crescer, em conhecer a Jesus e a viver pela fé nele. Então, Tiago dá um pequeno exemplo aqui de Abraão, que ele foi justificado pela fé, mas as obras mostraram que ele tinha essa fé, mostrando que a fé justificadora, ela é sempre acompanhada das obras de justiça de Cristo, que são o que? Crer e obedecer ao Evangelho. Se você diz que nasceu de novo, mas não se importa em crer e em obedecer o Evangelho, você está se enganando a si mesmo. E ao invés de você estar caminhando para o céu, você está caminhando para o inferno. E é por isso que muitos terão surpresa quando chegar o grande dia. Porque a Deus ninguém engana. Muitos podem falar: se você tem a fé, então você pode ver do seu jeito, do jeito que você quiser, porque no final você será salvo. Não. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, elegeu aquelas pessoas que receberiam a fé para crer em Jesus, não para viver do jeito que querem, mas para viverem segundo a justiça de Cristo que é colocada em nós pela essa fé, por essa fé. Porque cremos em Cristo Jesus, Deus Pai coloca em nós a justiça de Cristo, imputa, acredita em nós.
Então, aqueles que receberam essa justiça terão o temor de Deus, terão temor. E esse temor não é um temor de ter medo de perder a salvação, ou medo de ser castigado por Deus, ou um medo de que Deus não seja misericordioso. Não, é um temor de pecar contra Deus. A gente vai ter aquele temor de ter o cuidado de não ofender aquele que foi tão gracioso e tão amoroso conosco. Porque quando a gente está interessado em alguém, a gente faz de tudo para não ofender alguém ou para não tratar mal alguém, não é verdade? É esse temor que o Espírito Santo de Deus coloca em nós, junto com a justiça de Cristo. Então, esse temor de não pecar contra Deus, quando fala em Salmos 119, verso 11, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esse é o temor do Senhor. É o temor que só tem quem já conhece a Jesus. E diante desse temor, nós andamos nos caminhos do Senhor, que é o seu Evangelho. Salmo 128, verso 1 fala: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Anda no seu Evangelho, na sua justiça. Então, aqueles que foram justificados pela fé, foram predestinados, eleitos por Deus, para no tempo de Deus nascerem de novo e receberem a fé justificadora para serem justificados, esses não serão perfeitos, ainda terão a capacidade de pecar, mas não conseguirão pecar em paz, porque terão temor do Senhor. Então vão crescer no arrependimento de pecados, no abandono deles, na santificação, na fé, apesar de ainda sermos falhos e pecadores. A nossa vida será diferente, porque o nosso alvo será Cristo Jesus e o seu Evangelho. Deus te abençoe, em nome de Jesus.